O Museu Histórico Anita Garibaldi, que fica em Laguna, foi inaugurado em 1956. Aqui, os moradores e também turistas podem conhecer um pouco mais sobre a história de Anita, além de entender fatos importantes para a formação da cidade, como, por exemplo, a época da República Juliana. O espaço possui um acervo com as mais variadas peças, todas elas com valor histórico e arqueológico. Agora, o Museu Histórico Anita Garibaldi conta com um recurso extra: produções audiovisuais. Esses vídeos institucionais ficam reproduzindo durante o dia inteiro aqui no museu para contar aos visitantes de uma maneira mais didática a história da cidade de Laguna. A ideia dos vídeos que estão sendo mostrados foi vencedora do Prêmio Estadual Elizabeth Anderle, que distribui recursos para mais de 150 projetos, estimulando a cultura. Começaram a surgir as primeiras construções na beira da Lagoa Santo Antônio. Nos séculos 17 e 18, açorianos chegaram na vila de Laguna para colonizar e se espalharam pelo município. Segundo Franciele, com esse recurso fica mais fácil de entender a história. E esses vídeos que são mais interessantes, né? Porque na verdade a gente recebe muito grupo escolar, né? Principalmente no período agora, nesse período de inverno, a gente recebe bastante grupo escolar e o vídeo é uma maneira de contar a história de uma maneira muito mais interativa e animada, né? A gente tem 2 vídeos, na verdade, recebidos desse projeto, que é um vídeo, uma entrevista com um arqueólogo, Rossano Lopes, do IFAM, falando sobre o povo sambaqui, né? Então esse vídeo fica na sala de sambaqui, no andar de baixo. Além dos vídeos, a identidade visual do museu foi reformulada. Com o projeto e essas novas propostas, a expectativa é de que aumente o número de visitantes tanto da cidade quanto de fora. Afinal, a história que este museu conta interessa muita gente. O museu é muito importante, não só para a história de Laguna, lembrando que Laguna é uma das cidades mais antigas, então ela conta a história do estado e do país, inclusive, e por isso ela é tombada como um sítio, né, urbano, por essas características. E então é super importante que todos nós conheçamos a nossa história, né, a história da nossa cidade, do nosso estado e do país, e através desses vídeos, né, dessa interação, que hoje em dia, né, a gente tem esse contato maior com o celular, enfim, a partir disso é muito mais fácil o entendimento para os estudantes. O museu fica aberto de terça-feira a domingo, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. O ingresso custa R$ 6,00, com opção de meia entrada. Para os moradores de Laguna, a entrada é gratuita. No ano passado, o museu recebeu cerca de 18 mil visitantes e neste ano a expectativa é ultrapassar esse número. Então é um edifício que conta já a sua história, né? O próprio edifício já conta uma história. E, além disso, a gente tem um acervo aqui que conta a história da cidade, porque o museu é um museu histórico, Anita Garibaldi. O nome Anita Garibaldi ele é uma homenagem, na verdade, à heroína, mas ele conta a história da cidade até a década de 60, mais ou menos, num período do auge ali do Porto. Então, a gente tem uma sala que fala sobre os sambaquis, né, o povo sambaqui e algumas outras culturas indígenas. Então a gente tem um acervo bem bacana desse período.